Olá, seja bem-vindo à nossa quarta aula da disciplina de Análise Orientada a Objetos 2. E hoje nós vamos trabalhar mais uma técnica da modelagem da UML. Então, o que nós vamos trabalhar hoje? Nós vamos trabalhar o chamado diagrama de sequência. Então, considerando as técnicas de modelagem da UML, as técnicas comportamentais, nós temos das técnicas comportamentais uma subcategoria que são as chamadas técnicas de interação. E entre esses diagramas de interação, então, como proposta da UML, nós temos então o diagrama de atividades, que já foi trabalhado, e agora o diagrama de sequência. Então, o diagrama de sequência, o que nós vamos agora, qual que é o objetivo desse diagrama? Então, lembrando, nós estamos trabalhando na modelagem detalhada de um use case, considerando, então, que eu tenho já toda a especificação, toda a identificação dos meus use cases, é o momento agora de detalhar como que acontece a execução de um use case, tá certo? E essa execução de um use case, nós podemos trabalhar com várias propostas. O diagrama de atividades é uma proposta, tá certo? Que ele trabalha no formato de fluxo de ações, passo a passo também, pensando na execução, tá certo? Mas num formato de ações na visão do sistema, tá certo? O diagrama de sequência também tem esse objetivo de detalhar a funcionalidade de um use case, detalhar a execução, passo a passo, conforme vai acontecendo a execução das operações, lembrando que uma operação ela é executada mediante uma mensagem que é enviada para aquele objeto. E daí? O objeto em si, quando eu trabalho com a representação de um use case, eu estou o quê? Manipulando objetos, está certo? Todas aquelas operações que foram representadas em uma classe, lá no diagrama de classes, tá certo? Agora são elas o quê? Que nós trabalhamos para representar essa execução do use case, tá certo? Só que a proposta agora é de uma forma temporal, de uma forma também sequencial, mas o objetivo desse diagrama é mostrando uma interação entre os objetos, posso dizer, que participam para a execução daquele caso de uso. Então, parte-se na representação desse diagrama, desde o momento que o ator inicia a iteração com o use case, está certo? E aí depois, quais objetos que participam desse use case, tá certo? Então, é isso que nós vamos trabalhar agora no diagrama de use cases. Então, vamos lá. Começando o nosso primeiro conceito. Então, o diagrama de sequência, ele é o quê? Considerado uma técnica comportamental dentro dessa proposta dos diagramas de interação, tá certo? Cujo objetivo ele vai ser exatamente para representar a execução detalhada de um caso de uso. Mas ainda atento ao seguinte: considerando de todos os seus use cases que foram representados no diagrama de use cases, nós temos que fazer o quê agora? Nós temos que detalhar e especificar detalhadamente todos os use cases. Mas aí vale o quê? Do analista de sistemas e da equipe de desenvolvimento, conforme a metodologia da empresa, definir, para detalhar um use case que refere-se a cadastro, eu prefiro adotar o diagrama de atividades. Para os use cases que tenham maior interação, trocas de mensagens entre os objetos, eu vou adotar o diagrama de sequência. Então, geralmente, para cada use case, não há necessidade de trabalhar o detalhamento dele com diagrama de atividades e com diagrama de sequência. Geralmente, se faz uma opção, tá certo? E aí, a UML também, ela não coloca exatamente o que você tem, qual que você tem e para quando, exatamente para qual use case, tá certo? Então, isso vai agora exatamente você como analista de sistemas, de acordo com o contexto do sistema, definir o que você acha conveniente.
diagrama de atividades ou diagrama de sequência para especificar o detalhamento mesmo, a execução de um use case. Então, vamos agora verificando alguns conceitos. Então, o diagrama de sequência, entre aqui a definição, representa a sequência de eventos que ocorrem em um determinado processo, identificando quais métodos, olha só, quais métodos devem ser disparados entre os atores e objetos. Então, ele tem essa proposta de mostrar a interação mesmo entre os atores ou o ator e os objetos envolvidos e em que ordem. Então, agora o diagrama de sequência, através dele, demonstra-se exatamente a sequência de todos os eventos. Ainda, o diagrama de sequência baseia-se no diagrama de use cases e no diagrama de classes. Então, eu tenho que ter os dois diagramas prontos para que eu possa, então, trabalhar o diagrama de use cases. Então, aqui, uma prévia representação da notação do diagrama de sequência. Então, é um diagrama também numa representação num formato bem simples, o qual eu tenho que analisar o quê? Então, eu tenho no meu diagrama de use cases, eu tenho aqui o ator que interage para executar aquele use case no papel de sendo responsável em informar os dados para que ocorra a execução do use case, tá certo? Então, no momento agora, o qual eu vou trabalhar na representação do meu diagrama de sequência para mostrar o funcionamento do meu use case, o que eu vou fazer? Esse ator que foi representado no diagrama de use case, é ele que eu vou trazer aqui, ó, para representação e para montar o chamado cabeçalho do diagrama de sequência. Está certo? E depois, nós temos que representar aqui um objeto, o qual se trabalha o quê? Uma interação. Então, o ator, essa interação que está sendo ilustrada aqui, é demonstrada aqui no diagrama como sendo uma interface. Por quê? Uma interface. Então, eu tenho que ter o quê? Em mente que eu, no papel de ator, na execução de um use case, eu posso ser o usuário, está certo? Mas sempre no papel de quem está informando os dados. Mas eu, no papel de ator, eu não executo diretamente a base de dados do sistema. Eu não acesso diretamente o banco de dados. O que eu faço? Eu acesso uma interface, eu interajo com uma interface do sistema. Então, é essa interface que é representada agora no cabeçalho do diagrama de sequência, tá certo? Porque as classes em um sistema de informação, elas serão o quê? Persistidas e mapeadas isso para um banco de dados, tá certo? Então, o usuário não interage diretamente com a classe, ela interage sempre com a interface, tá certo? Então, por isso que é necessário representar o use case que foi já representado no diagrama de use cases, eu represento ele agora no diagrama de sequência como sendo uma interface. Tá certo? Então, o ator, sempre nessa troca de mensagens que será representada, é sempre o quê? A troca de mensagens do ator com a interface gráfica do sistema e a interface interagindo com os objetos. E esses objetos são representados através das classes no diagrama. Ok? Então, vamos lá. Voltando ao slide, então, agora, eu tenho que saber o quê? Eu tenho que saber que, para executar determinado use case, o que eu tenho que fazer? Eu agora volto o meu olhar para o meu diagrama de classes, tá certo? E verifico, para executar aquele use case, qual ou quais classes que participarão da execução daquele use case. E essa participação, eu tenho que mostrar o quê? Eu tenho que mostrar, então, exatamente, no caso, considerando o use case de cadastro, geralmente eu vou ter que fazer o quê? A instanciação e a inclusão, a persistência desse objeto. Então, eu vou trazer a classe obrigatória aqui, se for um diagrama de sequência para representar um cadastro,
Então, sempre eu vou considerar a primeira operação como sendo a inclusão, tá certo? E depois eu tenho que verificar no meu diagrama de classes se eu preciso o quê? Se a minha classe, ela está o quê? Tendo um relacionamento, então, está sendo estabelecido um relacionamento e qual tipo de relacionamento e dependendo, então, se for por exemplo, uma associação binária, uma classe associativa, eu tenho que trazer também todas participando aqui desse diagrama de sequência. Então, vamos lá. Verificando aqui, só ainda reforçando, ok? Então, aqui como exemplo, eu tenho uma parte do meu diagrama de sequência, do meu diagrama de use cases e também uma parte do meu diagrama de classes. Então, neste exemplo, qual use case? Então, suponha aqui o manter evento. Então, considerando que eu quero agora representar o meu diagrama de sequência correspondente ao use case manter evento, tá certo? Então, eu já sei que eu preciso o quê? Eu volto aqui, analiso o meu diagrama de classes e verifico. Se eu quero tratar a representação do meu diagrama de sequência referente à operação de criar, que refere-se o quê? À operação de inclusão, então eu vou o quê? Fazer a criação do meu objeto, neste exemplo, vai ser na classe evento. Agora, a minha classe evento, ela está associada a outros objetos. Os objetos da minha classe evento, tá certo? Estão o quê? Sendo referenciados também por outros objetos, o qual é representado aqui através da associação binária. Então, nesse momento que eu for trabalhar o meu diagrama de sequência, eu teria que ter o que aqui? Em determinado momento, a minha classe evento faz referência ao objeto tipo de evento, faz referência ao objeto coordenador, faz referência ao objeto país. Então, todas essas classes eu terei que representar no meu diagrama de sequência. E ainda, tema de trabalho, aqui está sendo o quê? Do tipo muitos para muitos. Aí você vai ter que definir se no evento eu vou fazer a referência do tema ou o tema ao evento. Faz mais sentido? No meu evento eu já relacionar quais são os temas que serão aceitos. Então, também eu terei que representar a minha classe tema. Então, você percebe o quê? Que primeiro, diagrama de use cases tem que estar pronto, diagrama de classes tem que estar pronto e você tem que conhecer o contexto do seu sistema. Tá certo? É um momento que você precisa o quê? Agora, o ideal é eu sugiro que faça a prototipação da interface correspondente àquele use cases. Fica muito mais fácil, tá certo? Você fazer a prototipação da interface para que agora você defina exatamente quais são os eventos que são disparados durante a execução daquele use case, para você ter certeza do quê? De todos os objetos que participarão, que colaborarão para representar o detalhamento do use case, ok? Então, muito bem, fechando agora esse conceito, então, do objetivo do diagrama de sequência. Ainda. Então, a princípio, você já tem agora uma noção do que realmente, de quais elementos que participarão do diagrama de sequência. E quais são, então, exatamente esses elementos? Quais são os principais elementos? Vamos lá, verificando a notação desses elementos. Então, como já comentei, a necessidade do quê? Dos atores. Então, porque um ator é o ator que interage com o objeto. Além disso, eu preciso ter o quê? A representação dos objetos que participarão no momento que eu vou demonstrar a execução do meu use case. Esses objetos são o quê? Os objetos das minhas classes
o qual eu já tenho, então, considero que eu tenho o meu diagrama de classes pronto. Para cada elemento, o qual eu vou compondo o cabeçalho do diagrama de sequência, será representado com uma chamada linha devida, tá certo? Então, ele vai fazer um tracejado na vertical, representando essa linha devida, que ele vai representar exatamente o tempo em que um objeto existe durante um processo. Então, durante a execução daquele use case. Essas linhas são representadas, então, por linhas finas, verticais, tracejadas, partindo do objeto e interrompida por um X quando o objeto é destruído. Se, porventura, você queira representar um diagrama, no diagrama a exclusão do objeto, então, aí sim você vai usar o X. Senão, não terá necessidade. Não é que eu preciso ter a representação da destruição do objeto em todo o diagrama de sequência. Tá certo? É só se eu for representar, por exemplo, uma exclusão. Mas eu tenho, em alguns momentos, esse X. E ainda o elemento foco de controle ou ativação. O foco de controle ou ativação, então, será o quê? Uma representação que indica o período em que um objeto está participando ativamente daquela troca de mensagens, daquele processo. Tá, ok? Daqui a pouquinho nós vamos visualizar um exemplo, ficará mais claro. E além disso, essa troca, essa comunicação no diagrama de sequência é representada através das chamadas mensagens. Então, aquelas operações que foram representadas num diagrama de classes, agora é o sentido delas. Então, por exemplo, eu coloquei lá, representei a operação criar, que refere-se à operação inclusão. Tá certo? Que corresponde à inclusão. Então, esse criar, o quê? No momento que eu estou fazendo a inclusão de um objeto, pode acontecer a execução de outras operações, como, por exemplo, as validações. Porque cada validação correspondente a um atributo que há necessidade de validar, como, por exemplo, o CPF, eu preciso o quê? Ter a representação de uma operação. Então, suponha que eu tenho aqui representado a operação validar CPF. Se eu representei, no momento que eu fiz a especificação das minhas operações no diagrama de classes, que eu já identifiquei essa operação, eu tenho que representá-la agora no meu diagrama de sequência. E essa representação será o quê? A partir da execução de uma mensagem. Por quê? Porque um evento foi disparado. Um evento foi disparado em algum momento e aí sim uma mensagem é enviada para executar determinada operação. Então, ainda como definição, as mensagens são representadas por uma seta entre dois componentes, indicando qual componente enviou a mensagem e qual recebeu. Está certo? Então, essas mensagens são representadas conforme a ordem de execução na posição horizontal entre as linhas da vida dos componentes. Então, é uma representação bem simples. Vou, a princípio, agora, mostrar aqui no diagrama rapidamente, depois nós vamos trabalhar na representação do diagrama. Mas suponha, aqui na ferramenta Case, por exemplo, então, eu tenho o meu diagrama de sequência, eu tenho já o meu diagrama de classes pronto, está certo? Então, eu tenho aqui diagrama de sequência, eu vou pedir um novo diagrama, por enquanto vou fazer só o cabeçalho, que eu quero agora que você já tenha essa primeira noção. Então, eu vou aqui representar o diagrama de sequência correspondente ao use case realizar inscrição, tá certo? Então, eu tenho o realizar inscrição aqui. Qual que é o ator que participa? É o ator candidato. Então, é ele que eu vou arrastar aqui, ó. Eu tenho que procurá-lo na minha ferramenta Case, no visual paradigma, a ferramenta que eu estou representando, utilizando, mas seja o Asta ou seja outra ferramenta, você que vai... Geralmente é da mesma forma, eu seleciono aqui o ator,
e vou trazer aqui para a minha área de trabalho. Então, olha só, essa que é a chamada linha da vida, tá certo? Ele já vai representar aqui uma linha, não está indicando ainda o tracejado, e esse daqui é o chamado foco de ativação, tá ok? E daí depois, o que eu tenho que fazer? Representar uma interface gráfica, porque o meu ator vai interagir com a interface. Posso chamar de interface, a interface correspondente ao quê? Ah, por exemplo, ao realizar inscrição. Então, realizar inscrição. Então, essa é minha interface. E aí depois, qual ou quais classes que participarão desse momento? Então, obrigatoriamente, eu voltando e analisando o meu diagrama de classes, eu sei o quê? Que no momento que eu quero realizar uma inscrição, olhe só, a criação do objeto, então a instanciação, a operação criar ocorre na classe inscrição. Então, essa classe eu preciso representar no meu diagrama de sequência. Porém, o meu objeto inscrição, no momento que eu farei a criação desse objeto, ele tem que fazer o quê? Ele faz referência a candidato, ó, a um candidato, e ele faz referência a uma vaga. Então, obrigatoriamente, no meu diagrama de sequência, correspondente agora ao use case realizar inscrição, eu tenho que levar essas classes para lá, tá certo? Então, eu faria o quê? A minha classe candidato, eu preciso dela. No momento que eu arrasto, aqui na ferramenta ele indica se você quer representar com uma linha de vida ou como classe, é como linha de vida. Eu preciso também da minha classe cargo, ok? E também da representação da minha classe inscrição. Então, eu montei aqui o cabeçalho do meu diagrama de sequência correspondente ao use case realizar inscrição. Então, verifiquei todos os objetos que participarão da execução daquele use case, está certo? Então, representei todos. E agora, a partir daquela linha de vida que foi representada em cada objeto que participará desse momento da execução do use case, é que nós vamos o quê? Pensando sempre, representando sempre numa sequência lógica que seria a execução do sistema. Tá certo? Por isso que eu comentei, se você tiver o protótipo dessa interface, facilita muito esse momento. Senão você pode se perder um pouquinho e ter depois, no momento que você for validar esse use case, você tem que voltar e muitas vezes tem que refazer ou fazer alguma correção, tá certo? E aí sim representaríamos agora o momento das chamadas mensagens entre esses objetos para representar ali a realização do use case, cujo propósito ali, então, você já indicou através dos objetos que participarão desse momento de trocas de mensagens, ok? E ainda, agora, vou falar um pouquinho dos chamados tipos de mensagens. Por quê? Os tipos de mensagens, eles acontecem, e eu represento isso no diagrama de sequência, de duas formas. A chamada mensagem síncrona e a mensagem assíncrona. Síncrona é esse momento que nós estamos tendo, tá certo? É esse momento da chamada interação. Eu envio, então, posso dizer uma mensagem e eu aguardo uma resposta. Então, é o momento síncrono. Assíncrona seria o quê? Uma mensagem que o meu objeto envia sem ter que aguardar um retorno, tá certo? Então, durante a representação agora da colaboração entre os objetos, que eu representarei agora no meu diagrama de sequência, então, terei em alguns momentos mensagens síncronas, em alguns momentos mensagens assíncronas, ou ainda chamada automensagem. Se porventura você, mas eu não tenho certeza ainda, pode acontecer, tá certo? E conforme todo diagrama que é trabalhado na modelagem e como proposta da UML,
o que acontece? Muitas vezes eu tenho o meu momento de iteração. É aquele momento que eu tenho que voltar, validar e muitas vezes tenho que refazer, tá certo? Então, vamos lá. Verificando alguns conceitos. Então, olhem só, a mensagem síncrona, o qual eu comentei, o remetente aguarda uma resposta a uma mensagem síncrona antes de continuar. O diagrama mostra a chamada e retorno. Então, você perceberá que em alguns momentos eu tenho já o retorno a partir de uma mensagem que é ilustrada. Em alguns momentos eu não terei esse retorno, tá certo? Ainda, a chamada agora mensagem do tipo assíncrona, então, é a mensagem que não exige uma resposta do remetente antes de continuar, tá certo? Então, ela vai mostrar apenas uma chamada do remetente. O remetente pode ser o quê? Pode ser o ator, pode ser a interface, tá certo? Então, sempre aí, quando me refiro e a definição se refere a remetente, é esse o propósito. Ainda, mensagem do tipo autochamada ou autodelegações. São as mensagens que partem da linha da vida do objeto e atingem a linha do próprio objeto, tá certo? Então, em alguns momentos, pensando na execução do objeto, é representado o quê? Uma mensagem que eu tenho aqui a linha da vida, tá certo? E ela é disparada no próprio objeto, tá certo? Então, em alguns momentos, ocorrerá a autodelegação. Eu posso representar também uma chamada condição de guarda entre as minhas mensagens, tá certo? Entre essa troca de mensagens, eu posso estabelecer uma condição. Quer dizer, eu tenho meu objeto remetente, que ele vai disparar uma mensagem aqui, passando pela interface, para um outro objeto, para o meu objeto 1, por exemplo. Então, eu tenho o quê? No meu diagrama de sequência, muitas vezes, pode acontecer que eu enviei uma mensagem, ele só vai verificar no meu objeto, em determinado objeto, a partir de se determinada condição for verdadeira. Então, isso é chamado uma condição de guarda. E aqui, para fechar, a representação, então, da notação em si, que é possível no meu diagrama de sequência. Então, o ator, tá certo? A interface do sistema, eu posso representá-la como um retângulo, que é a representação normal do meu diagrama de sequência, conforme eu represento e eu uso ali na ferramenta Case, tá certo? Então, o ator, a minha interface, então, como objeto, pode ser um retângulo, ou para representar a interface, que é esse papel, o qual o meu ator, ele faz a interação, a ferramenta Case, ela tem aqui 3 estereótipos, tá certo? E para representar a interface, eu posso adotar e representar no meu diagrama no formato de estereótipo, que é o formato do Baldor, tá certo? O Baldor, então, indica a interface. Se eu estou representando um diagrama de sequência correspondente a uma funcionalidade, essa funcionalidade, então, é para um sistema, é uma funcionalidade de um sistema web, sempre eu vou ter um controlador, tá certo? Então, isso também é um padrão conforme a implementação, mas se você quiser, não precisa, nesse momento de análise, se preocupar com essa questão de controlador, tá certo? Por quê? Não tenho ainda, não preciso, nesse momento, definir exatamente qual linguagem de programação que eu vá adotar. Mesmo que eu saiba que é um sistema para web, se é um sistema para dispositivo móvel, para um dispositivo móvel, por exemplo, mas muitas vezes nesse momento de análise não precisa se preocupar, tá certo, com essa troca de mensagens que ocorrerá entre a fronteira, entre o sistema, tá certo, e esses controladores, a representação de uma classe de objeto, então que você fará a reutilização, está certo? Aqui, então, a troca de mensagens. Pode acontecer a troca de mensagens de ator para interface, tá certo? Nunca pode acontecer uma troca de mensagens do ator para uma classe,
tá certo? Nunca isso pode acontecer. Por quê? O meu ator sempre interage com uma interface. E aí eu tenho que representar uma sequência lógica, quais são essas mensagens que disparam, então, que representarão aí muitas vezes uma simples solicitação, ou elas poderão o quê? Acionar uma operação que foi representada no meu diagrama de classes. E essa daqui que é a representação da automensagem, da chamada autodelegação, tá certo? Que é o quê? Uma mensagem enviada para ele mesmo, para o próprio objeto que está sendo representado. Então, essa notação é uma notação simples do diagrama. Agora, para você reforçar e para você realmente efetivar o seu aprendizado, você sabe que você tem que praticar, tá certo? O diagrama de sequência é esse momento que eu vou representar toda a minha lógica, tá certo? Para representar a execução de um use case. Então, os elementos, a notação é bem simples, querendo ou não, você já conhece a representação de ator, você já conhece a representação dos objetos, então, das classes. Agora, a única coisa que ele tem, uma linha devida, que indicará a sequência para indicar a troca de mensagem, as trocas de mensagens que acontecerão durante toda a execução, tá certo? E essa troca de mensagem tem que ter uma lógica sequencial, porque senão não faz sentido trabalhar com diagrama de sequência. Então, por isso que ele é temporal, ele é comportamental. Eu tenho que conhecer realmente o comportamento do meu sistema. Senão eu não conseguirei representar ali toda essa troca de mensagens, tá certo? Que acontecerá entre os objetos envolvidos. E agora vamos, então, resolver aqui, reforçando o diagrama de sequência, vamos agora compreender uma representação desse diagrama de sequência, tá certo? Então, como que acontece correspondente a um use case. Então, vamos lá. Então, considerando o diagrama de sequência, tá certo? Para o use case manter empresa. Então, do estudo de caso da agência de estágio, eu quero representar o diagrama de sequência. Então, o que eu preciso? Eu preciso ter exatamente o meu diagrama de use cases, eu tenho aqui que saber, então, eu vou representar o meu diagrama de sequência para o use case manter empresa. E eu tenho aqui, então, qual que é o ator? É o ator empresa. Então, só lembrando desse estudo de caso, o que eu preciso? Então, considerando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 use cases base. Por que base? São aqueles que estão interagindo diretamente com o use case, tá certo? Outros são relacionamentos entre use cases. Para estes, eu não preciso fazer ali um diagrama de sequência específico. Eu vou representar ele durante a execução do use case base. Então, se eu tenho aqui 11 use cases, eu posso, então, fazer o quê? 11 diagramas de sequência, correspondendo um diagrama de sequência para cada use case, ou eu posso fazer o quê? Representar para alguns o diagrama de atividades e para alguns o diagrama de sequência, tá certo? Eu, particularmente, prefiro o quê? Tá certo? Na representação, na especificação, então, desse momento da parte comportamental do meu sistema. Eu prefiro trabalhar o diagrama de atividades para os use cases simples, que representam simplesmente cadastros. Que eu vou ter ali a operação de inclusão, alteração, posso ter uma exclusão, tá certo? Então, eu prefiro adotar o diagrama de atividades para esses use cases que são considerados os básicos, tá certo?
Para os use cases que representam o negócio do sistema em si, que são aqueles que representam as principais funcionalidades do dia a dia da execução de um sistema, para estes eu prefiro adotar o diagrama de sequência, porque eu conseguirei ter a visão exata de toda a colaboração de todos os objetos que participarão, está certo, naquele momento para a troca de mensagens e, enfim, executar todas as operações, ok? Então, ainda, voltando ao quadro, então eu tenho o meu diagrama já localizei qual diagrama, no meu diagrama de use cases, qual use case que eu vou representar. Agora eu tenho que ter o meu diagrama de classes, tá certo? Se é o manter empresa, eu preciso ter o quê? O manter empresa é o quê? É uma subclasse da minha superclasse pessoa, que porventura é uma subclasse de pessoa. Então, eu tenho que considerar toda essa hierarquia. Em algum momento, olha só, empresa, ela é uma subclasse de pessoa jurídica faz referência à classe ramo de atividade. Então, isso quer dizer que no momento que eu for representar o meu diagrama de sequência para a classe empresa, tá certo? Eu preciso, então, da minha classe ramo de atividade, e foi representada aqui mais uma classe CEP que não estava representada no diagrama de classes, só voltando, não está, mas foi indicada ali porque é uma classe que não foi representada no diagrama de classes, mas neste momento aqui, provavelmente indicou-se que eu farei uso já dos meus objetos do tipo CEP do meu banco de dados, tá ok? Então, foi representado o quê? Então, eu tenho aqui o meu ator empresa, então, fazendo a leitura, representei uma interface correspondente ao meu use case, que é o cadastrar empresa. Eu trouxe, então, a classe empresa, o qual eu farei a persistência do objeto. Representei, então, a minha classe ramo de atividade e mais a classe CEP. Então, foi disparado um primeiro evento. Sempre eu tenho que representar, deixa eu apagar, sempre uma primeira interação partindo do meu ator. Para o quê? Para a interface gráfica. Se usa aqui a indicação de uma solicitação. Então, o ator empresa solicita o cadastro. Então, é a mesma coisa se ele estivesse indo no menu, tá certo? E acionando essa funcionalidade. Teve um retorno que foi o quê? Exibiu o cadastro da empresa. O próximo evento, este ator informou o quê? O CNPJ da empresa. Então, olha só, eu tenho que, antes de continuar a criação do objeto, porque corresponde um diagrama de use cases, este exemplo, a operação criar, que é correspondente à inclusão da minha empresa. Eu tenho que verificar se o CNPJ, tá certo? Ele é válido ou não que foi informado. Por isso que é o quê? Uma mensagem sendo enviada para o próprio, Para o próprio objeto aqui, que é a interface. Essa validação eu não preciso ir lá e verificar na minha classe. É um algoritmo que é feito ali a validação em tempo de execução na própria interface. Então, eu verifiquei que o meu CNPJ é válido. O próximo passo, eu tenho que verificar se esse CNPJ já não está cadastrado, tá ok? Por isso que eu tenho ali o validar a existência do CNPJ. Teve um retorno que foi o quê? Olha só, falso. Por quê? Então, quer dizer o quê? Que não existe esse CNPJ ainda cadastrado. Por quê? Se existisse, eu entraria num cenário alternativo. Então, eu teria que tratar aí depois o meu diagrama de sequência correspondente ao meu evento 3 e abrir isso num cenário alternativo. Poderia abrir isso num cenário alternativo ou poderia colocar aqui como sendo um subdiagrama, tá? Pode acontecer isso também. Considerei que ele é falso, então continuo informando próximo à mensagem, informo os dados e agora ele sai o quê? Validando todas as representações do que eu já indiquei no meu diagrama de classes. Quais são as validações necessárias?
Então, primeiro, o que ele faz? Ele recupera o ramo de atividade, que eu considero que é um objeto que já está criado. Ele teve um retorno, retornando os dados, tá certo? Então, o ator escolheu qual que é um ramo de atividade. Mesma coisa, foi lá na classe CEP, recuperou todos os objetos do tipo CEP que estão cadastrados. Então, ele retornou com o endereço. Olha só. Ele fez uma validação, uma autovalidação, que foi atribuir situação. Então, nesse momento, provavelmente foi atribuído o status de ativo. Ok? Ainda ele fez o quê? Atribuiu a data de cadastro, então a data do sistema, por isso que é na própria interface. O ator confirmou o cadastro. Ele fez o que ainda? Validou os atributos obrigatórios. Essa aqui, em todo caso, essa validação também não seria necessária, tá certo? E depois ele criou o quê? Então, uma mensagem que está disparando uma operação para representar a inclusão. A inclusão é feita o quê? Na classe correspondente, então, criar empresa e retornou que é verdadeiro. Então, considero que foi criado o objeto e retornou uma mensagem. Então, olha só, passos bem simples representando a inclusão. Simplesmente todas aquelas trocas de mensagens entre o meu ator e entre a interface, e a interface, por sua vez, se comunicando com os objetos que estão participando desse momento para a criação de um objeto. Está certo? Então, que foi o exemplo do cadastro de uma empresa correspondente ao use case manter empresa. Então vamos lá, agora 2 minutinhos apenas, verifique se você tem alguma dúvida, está certo? E já volto ali selecionando algumas perguntas e já tirando essas dúvidas.
Então, vamos lá, retornando. Então, nós temos lá uma dúvida interessante do aluno Ariel de Juazeiro, Bahia. Ok? Obrigada, Ariel. Então, vamos lá. Gostaria de saber um exemplo de aplicação síncrona de mensagem síncrona e de mensagem assíncrona, tá certo? Então, só lembrando, a síncrona é aquela que um objeto, por exemplo, ele invocou, então, disparou a mensagem e ele tem que receber o retorno ao mesmo tempo. Tá certo? Ele já espera. Se ele não esperar aquele retorno, ele não continua o próximo passo, ele não avança o próximo passo. Diferente de uma mensagem assíncrona, que ele dispara, não precisa esperar a mensagem o retorno do remetente, tá certo? Do objeto então que foi acionado, e continua e avança para o próximo passo. Eu quero mostrar ali um exemplo, então, de um correspondente a um use case. Por favor, vamos aqui a um exemplo, então, para tentar reforçar e esclarecer um pouquinho mais, tá? Então, da mensagem síncrona e da mensagem assíncrona. Então, neste exemplo aqui, eu tenho, o meu objeto corresponde ao realizar entrevista. Em determinado momento, o que foi disparado aqui, O gerar código sequencial é uma mensagem síncrona, assíncrona. Por quê? Ele executou para ele mesmo, tá certo? Não preciso esperar uma resposta. O código sequencial que foi gerado é verdadeiro ou não. Não tem um retorno de uma mensagem. Ele já disparou, tá certo? Executou e não precisou aguardar nenhuma resposta, devolver nenhuma resposta. O obter funcionário, então, da minha interface realizar entrevista, ele disparou uma mensagem aqui para acionou, então, tá certo? A operação obter funcionário logado e foi recuperar o funcionário logado aonde? Na minha classe funcionário. Então, eu tenho que aguardar um retorno, tá certo? Do obter funcionário logado. Por quê? Ele fez a seleção de qual funcionário que está logado e retornou aqui, retornou dados do funcionário. Para poder avançar para o próximo passo, para o próximo evento. Que o próximo evento foi o quê? O recuperar candidato. Então, olha só, aqui é uma mensagem, então, síncrona. Eu disparei essa mensagem da minha interface. Eu tenho que recuperar o candidato aonde? Na minha classe candidato. Considero que os candidatos já estão cadastrados. E para avançar para o próximo passo, eu tenho que retornar, eu tenho que ter um retorno. Qual que foi o retorno do recuperar candidato? Foi o quê? Os dados do candidato. Se eu não precisasse aguardar esse retorno, seria uma mensagem assíncrona, tá certo? Aqui abaixo eu tenho várias mensagens assíncronas, tá certo? E mesma coisa aqui, confirmou o cadastro. Ele ainda executou da confirmação do cadastro, no mesmo foco de ativação, ele disparou uma outra mensagem, teve que aguardar um retorno e depois ainda, todo caso, foi enviado uma outra mensagem de exibir o quê? Que o cadastro foi realizado. E é uma mensagem o quê? É uma mensagem que foi aqui, que é caracterizada como assíncrona, porque exibiu a mensagem que foi informado o cadastro foi realizado com sucesso, eu não preciso esperar um retorno dessa mensagem, tá certo? Então, basicamente, é o momento que eu tenho de retorno do objeto, daquela mensagem que foi invocada. Se eu tenho que aguardar o retorno para disparar a próxima, é síncrona. Se eu não tenho que aguardar um retorno, é assíncrona, ok? Então, agora mais um exemplo, para reforçar um pouquinho mais, então, sobre a notação do diagrama de sequência, vamos agora conferir mais um exemplo correspondente ao cenário principal, tá certo? Por que o cenário principal? Porque o diagrama de sequência, então, eu posso trabalhar com vários diagramas representando sempre o cenário principal, é obrigatório a representação, tá certo? Sempre o cenário, que o cenário principal considera-se o quê? O objetivo daquele use case. Se é um cadastro, por exemplo, manter
Aluno, manter empresa. Qual que é o objetivo? É a criação da empresa. A principal operação é a inclusão. Então, essa inclusão é o que eu vou tratar no cenário principal. Alteração, uma possível exclusão ou um gerenciamento da situação, eu trato isso em cenários alternativos. E eu posso trabalhar com isso em blocos, representando como sendo um subdiagrama dentro do meu próprio diagrama de sequência, ou eu posso começar um outro diagrama de sequência para representar esse cenário alternativo, ok? Então, vamos lá, avançando mais um exemplo de um diagrama de sequência correspondente ao cenário, ao use case, realizar inscrição. Esse realizar inscrição é de um estudo de caso de eventos de extensão, tá certo? É um estudo de caso que é do seu livro. Então, olha só, o ator aqui é o participante, nesse caso, então, se eu voltasse lá no meu diagrama de use cases, então, o ator que disparou, que está interagindo com esse use case, tá certo? Que é o use case realizar inscrição. Então, se eu voltasse, tá? Então, o participante ali. Então, representei esse ator, representei um objeto aqui correspondente à minha interface gráfica, que foi chamado de tela, tá certo? Foi representado aqui um controlador, porque é uma funcionalidade para web. Então, foi representado aqui uma outra interface que faz, então, essa mediação entre o objeto, a tela, e no caso ali, a comunicação com os objetos instanciados do meu banco. Foi representado a minha classe evento, porque se é o objeto realizar inscrição, é uma inscrição correspondente ao evento. Então, se eu voltasse para o meu diagrama de classes, então com certeza eu tenho o quê? A minha classe inscrição é uma inscrição correspondente a um evento. Do mesmo evento, eu posso ter muitas inscrições. Então, por isso que eu tenho que ter o quê? No momento que eu for realizar uma inscrição, eu faço referência a um evento. Faço referência ao que também? A uma pessoa, porque a inscrição é de um participante. Participante, ou lá no diagrama de classes, representado o participante provavelmente como sendo uma subclasse da minha classe pessoa, que foi representada a minha superclasse aqui. Então, a primeira mensagem, acessei a tela de inscrição, tá certo? A tela faz o quê? Aciona o controlador para carregar essa tela. Ainda, o que ele fez? Ele buscou todos os tipos de eventos, ele já carregou todos os eventos que estão abertos naquele momento. Ele teve aqui, ó, um retorno que ele listou todos os tipos de eventos, tá certo? Então, perceba que é uma mensagem, o quê? Síncrona, porque ele buscou e ele teve que ter o retorno. Por sua vez, trabalhando com o controlador, ele traz isso para a interface. O meu participante escolheu um tipo de evento, tá certo? Então, agora o que ele fez? Dos tipos que ele trouxe, ele selecionou um, tem que novamente, tendo a representação do controlador, fazer toda essa comunicação entre a interface e o controlador. Por isso que eu falo, nesse momento de análise, mesmo sendo um sistema para web ou para dispositivo móvel, não precisa, tá? Eu sempre prefiro que não, porque fica mais limpo e você não tem que ficar se preocupando com esse momento, tá certo? Que já é pensando na implementação. Mas todo caso que foi representado, então, ele trouxe a lista de eventos, mesma coisa, agora sim ele escolheu um evento. Então, dos eventos, o que ele fez? Ele mesmo procedimento, carregou todas, trouxe isso, acionou a minha classe, todos os eventos que estão cadastrados, trouxe o meu evento, tá certo? Então, perceba que aqui selecionou o tipo de evento, buscou todos os eventos que estão ativos e escolheu um.
Agora que ele escolheu um evento, ele confirma então a inscrição para aquele evento. O que ele tem que fazer? Tem que ir lá na classe pessoa, porque a inscrição é de uma pessoa, tá certo? De um participante. Mesma coisa, buscou todos, trouxe uma pessoa no qual considera-se que já tem que estar cadastrada. Aí sim, ele faz o quê? Salva a inscrição, que é a persistência então considerada do objeto, retornou que a inscrição foi finalizada e devolve aqui a inscrição finalizada. Ok? Então, mais um exemplo mostrando o quê? A criação do objeto. E lembrando, mas como que eu considero que eu tenho aí a certeza dessa troca de mensagens entre os objetos? Primeiro, tem que conhecer o contexto, pensando que é um diagrama que trata o comportamento, a execução do sistema. Então, eu tenho que saber o quê? Para executar aquele use case, quais objetos que participarão, que colaborarão para representar aquele use case. Então, é esse momento. Se você ainda não tem a certeza, é agora que você tem que fechar isso, tá certo? É nesse diagrama de sequência que você fechará aí toda essa troca e pensando nessa sequência de execução. Uma vez que você, analista, definiu essa sequência de execução, é o que deverá ser o quê? Respeitado na implementação. E uma vez que você indicou uma troca de mensagens entre o objeto, por exemplo, selecionando objetos que já considero que já estão cadastrados, eu tenho que dar o retorno e trazer esses objetos que eu considero que já estão o quê? Cadastrados, então já estão criados no meu sistema para que ocorra a criação do objeto, ok? Agora, então, um pouquinho sobre os chamados fragmentos do diagrama de sequência. Então, o diagrama de sequência, eu trato, então, sempre numa primeira proposta, o que é chamado de cenário principal ou curso normal, tá ok? Só que em alguns momentos eu posso trazer o quê? A tratativa do chamado cenário principal. E aí eu tenho alguns elementos para representar esse chamado aí, por exemplo, como cenário alternativo, nessa representação desse fluxo, dessa sequência do diagrama. Então, vamos lá, conferindo. O primeiro fragmento é o chamado fragmento combinado, tá certo? Esse fragmento combinado, ele permite uma modelagem, então, chamada como semi-independente da parte do diagrama. Eles são representados, então, por retângulos, o retângulo que determina a área de abrangência do fragmento no diagrama, contendo uma subdivisão com uma identificação no canto dele. Então, aqui é um exemplo de fragmento, tá certo? É o fragmento do tipo combinado com a indicação de um operador ALT. Então, quer dizer o quê? Nesse momento aqui que ele solicitou o encerramento da conta, que é o exemplo desse cenário principal aqui, desse use case, que seria correspondente ao use case que eu quero fazer o encerramento da conta. Então, o ator cliente solicitou, ele fez aqui a consulta, ele buscou a conta, trouxe a conta como verdadeiro, verificou o saldo para poder efetivar o encerramento, verificou o saldo, verificou então que não tem saldo, para poder efetivar então o encerramento. Nesse momento que ele trouxe o saldo, olha só, eu tenho que representar o quê? Eu poderia continuar a representação do diagrama de sequência, indicando que o saldo considero como saldo negativo, quer dizer que não existe saldo para poder efetivar o encerramento, e jogar o alternativo, que seria o quê? E se existir saldo? Se existir saldo, então eu não posso encerrar minha conta. Ele tem que primeiro fazer o saque do dinheiro, do que consta em conta ainda, ou tem que fazer uma transferência. Mas é uma forma, então, de você tratar, o que eu falei. Eu já trato o cenário alternativo na mesma sequência, no mesmo diagrama que eu estou representando o meu fluxo principal, que seria o propósito aqui
do encerramento da conta. Então, se o saldo for positivo, indica que ele tem que sacar o saldo, ocorre o saldo, o saque, e separa-se aqui então, e se o saque for negativo? Se ele for negativo, tem que fazer o depósito para depois aqui, enfim, encerrar a conta. Então, esse operador, esse fragmento de alt, é sempre o qual você queira representar alternância, uma condição. Você se deparou com uma condição e eu posso me deparar aqui com dois caminhos. Então, é o momento que eu tenho que fazer dessa escolha. Ainda, um outro operador é do tipo opção. O opção, então, esse operador também, ele já está indicando aqui, ó, o opt com o opt indicado aqui no fragmento, tá certo? O que que ele faz aqui? Então antes neste exemplo, então seria de um carrinho, de um e-commerce. Eu confirmei o pedido. Olha só, eu trouxe um fragmento aqui como indicando ref, referência visualizar carrinho. Esse fragmento que eu represento aqui num fluxo, numa sequência, de um diagrama de sequência, ele está me referindo a um outro diagrama de sequência. Que isso daqui refere-se, então, quer dizer que é um relacionamento ou um próprio use case que está lá indicado no meu diagrama de use case. Então, ele dá a opção de você visualizar o carrinho, tá certo? Ou ainda o fragmento de opção. Eu represento aqui, então, essa sobreposição, tá certo? Caso ele ainda não esteja logado, o que ele tem que fazer? Logar, tá certo? Então, é uma opção. Eu posso visualizar o carrinho, mas depois, para continuar, tá certo? Caso eu não esteja logado, ele já tem que fazer isso. Ele não me dá depois ali uma alternativa, uma coisa ou outra, tá certo? Então, ele te dá a indicação do que você tem que representar aqui nessa sequência. E, por fim, um outro fragmento muito conhecido e indicado é o loop, tá certo? O loop que indica uma repetição. Mesma coisa que seja num carrinho de compra, o qual, por exemplo, você tem que selecionar vários produtos, tá certo? Então, eu posso o quê? Indico aqui o fragmento com a indicação do operador do tipo loop. Então, ó, para cada produto que foi selecionado, ele tem que fazer o quê? Ele tem que, foi disparado aqui a escolha, ele tem que retornar que o produto foi, que aquele produto existe. Por isso que está indicando um retorno aqui como verdadeiro, tá certo? Então, seria o quê? Um enquanto. Eu fico em um loop, tá certo? Selecionando aqui todos os produtos, tá certo? Porque eu me deparo que em algum momento, nessa sequência de execução do meu use case, eu posso aqui, então, ficar numa condição, ó, para cada produto atualizado, ok? Eu indico, então, uma repetição. Então, são tipos de fragmentos que, dependendo do use case, é melhor você já indicar e sobrepor aquela parte. É uma parte que, então, você viu. Eu posso chamar um outro use case, tá certo? Ou eu posso tratar uma condição, certo? Ou, no caso, uma alternativa, uma condição ou outra. Então, dependendo do meu use case, e é muito normal que, em alguns momentos, durante a execução dos eventos, eu posso o quê? E me deparo com condições, com opções. E esse momento, então, eu posso tratar isso com os chamados fragmentos no meu diagrama de sequência. E agora, então, vamos verificar e vamos agora, para reforçar o diagrama de sequência, vamos vamos primeiro verificar mais um exemplo de um diagrama de sequência, está certo? E aí depois, então, vamos trabalhar com a ferramenta Case com um diagrama. Então, vamos lá. O use case agora
é do estudo de caso da agência de estágio. Então, vamos verificar ali o manter vaga. Então, do mesmo estudo de caso, do manter vaga, então, anteriormente já foi representado o diagrama de use cases. Então, eu quero, então, primeiro foi o manter empresa, o manter vaga. Então, primeiro, manter vaga ainda corresponde a um cadastro. No primeiro diagrama de sequência que eu vou agora elaborar, lembra, eu tenho que tratar o quê? A inclusão. Porque se é um cadastro, a operação principal para tratar o objetivo desse use case é ele que eu vou tratar, tá certo? No meu chamado cenário principal. Para manter a vaga, para executar esse use case, qual ou quais objetos que participam? Então, eu tenho aqui o meu diagrama de classes. Vamos localizar a minha classe vaga. Se eu quero, então, manter a vaga, eu quero fazer a inclusão. Então, esse objeto vai ser criado na minha classe vaga. Então, eu sei que no meu diagrama de sequência, a classe vaga é nela que eu vou representar a criação do objeto. Agora, eu tenho que analisar qual ou quais objetos que participam do momento da criação de uma vaga. A vaga, olha só, ela refere-se a uma empresa. Então, eu sei que eu preciso também da minha classe empresa. Tá ok? A vaga refere-se ao objeto cargo. Então, no meu diagrama de sequência, eu também terei que representar a minha classe cargo. A vaga está associada com inscrição, mas é o quê? É a inscrição que faz referência à vaga. Então, não a vaga que faz referência à inscrição. Então, para esse diagrama de sequência, obrigatoriamente, eu precisarei representar essas três classes. Ok? Então, vamos lá. O use case é o use case empresa. Representei aqui a minha classe, a interface correspondente ao use case, que eu chamei aqui de interface gráfica, cadastro de vaga. Então, eu preciso aqui da minha classe empresa, preciso da minha classe cargo e a classe vaga, que é aqui que eu tenho que representar a criação do objeto, então, certo? Que corresponde esse simplesmente ao cenário principal, diagrama de sequência do cenário principal do use case cadastrar vaga. Então, pensando numa sequência lógica, o meu ator dispara uma solicitação, solicitando, então, registrar uma vaga. O sistema exibiu a interface gráfica. Agora, o meu ator informou os dados. Você poderia perguntar assim, professora, eu poderia informar atributo por atributo em vez de generalizar? Poderia. Poderia informar um primeiro atributo, vai lá e trata a validação. Informa um segundo e assim por diante. Eu prefiro, como é um diagrama de sequência da fase da atividade de análise, eu prefiro generalizar como dados e agora eu saio tratando todas as validações ou as interações, as referências entre os objetos. Tá ok? Então, deixa eu só limpar novamente. Então, informei os dados. Nesse informar os dados, ele informa o quê? Ele informa uma empresa. E essa empresa considera-se no sistema que ela já está cadastrada. Como que eu represento isso no diagrama de sequência? Eu vou lá, disparo uma mensagem da minha interface acessando a minha classe empresa. Então, acessei. O que ele tem que voltar? Ele tem que voltar os dados da empresa. Então, olha só, uma mensagem síncrona. Ele trouxe isso, tá certo? Então, considera-se que ele já carregou ali as vagas. Já carregou os dados da empresa. Agora, a mesma coisa, você poderia ainda indicar que ele escolhe uma, tá ok? Ficaria bem mais completo. Mesma coisa, ele obtém cargo. Ele vai lá na minha classe cargo e faz o quê? Traz todos, já escolhe aqui, seleciona os dados do cargo que ele está considerando que os cargos que já estão cadastrados. Agora, o que ele faz? Ele valida a carga horária. Então, se é o cenário principal do manter vaga, então, entre os atributos da minha classe vaga, tem carga horária. Então, carga horária
que corresponde é uma vaga de programador. Então, conforme posso dizer aí, né, nossa CLT, então, considera-se que 44 horas de trabalho semanais. Então, por isso que existe uma validação, ele verifica se não é maior do que essa carga horária. Ainda mais se for estágio não obrigatório, o limite são 30 horas semanais. Então, por isso que está existindo a indicação dessa validação. Então, ele faz essa validação aonde? Na própria interface. Eu não preciso acessar nenhum objeto para fazer essa validação de carga horária, para verificar se a minha carga horária não é, do que foi informado, não é superior a determinada carga horária que eu defino como regra de negócio. Mesma coisa, validar hora de término. Não posso, então o meu usuário poderia já ter indicado ali, não pode ultrapassar, por exemplo, às 19 horas, tá certo? Então, por isso que seria, aí é necessária a indicação dessa validação. Uma vez que eu validei, o meu ator, o que ele faz? Ele tem que confirmar, é como se ele estivesse então clicando lá no botão salvar. Nesse momento, o que o sistema faz? Vai então e faz o quê? A criação do objeto na minha classe vaga. Então, até então, considera-se que seria uma instanciação, está em memória, e agora sim já considera-se então a persistência do meu objeto em banco. Considero um retorno como verdadeiro, tá certo? Que então o objeto foi criado e exibiu uma mensagem que foi criado com sucesso. Perceba que são o quê? Passos bem básicos, bem elementares, querendo ou não. Daria para refinar um pouquinho mais essa troca de mensagens, essas trocas? Daria, para tratar ali no momento que eu fui e selecionei, por exemplo, todos os cargos, ainda ele seleciona uma, confirma, tá certo? Se porventura ele listou os cargos e eu não localizei, ele poderia me dar a opção de acionar, de chamar o use case para cadastrar a vaga, tá ok? Então, são passos bem simples que indicam aí esse cenário principal correspondente à inclusão. E agora, vou também rapidamente representar na ferramenta Case este mesmo exemplo, tá certo? Do manter vaga. Então, vamos lá. Para a ferramenta, verificando, então, o que eu preciso. Então, eu tenho, deixa eu só localizar, deixa eu fechar aqui. Então, seleciono aqui na ferramenta, vou pedir um novo diagrama, vai ser o cenário principal do use case cadastrar vaga, que é o manter vaga. Está certo? Então, no manter vaga, eu voltando para o meu diagrama de use case, está certo? Quem que está interagindo, que já foi representado ali no exemplo no slide? A empresa. Então, eu tenho que fazer o quê? Aqui no meu diagrama de sequência, como ator, eu arrasto aqui o meu ator empresa. Vou criar a interface, vou chamar de interface gráfica, então, correspondente ao use case manter vaga. E aqui, que eu fiz questão de representar, porque na ferramenta Case, a interface gráfica que você cria aqui o objeto, o que você tem que fazer? Eu tenho que ainda vincular ela à classe exatamente que corresponderá à criação desse objeto. Mesmo representando a classe depois vaga, a interface gráfica na representação na ferramenta Case, eu também tenho que vincular, porque daí ela já me traz e me lista todas as operações que foram indicadas lá na classe vaga, tá certo? Então, eu abro aqui, a minha classe vaga está no pacote entrevista, seleciono ela, ok? Ela faz essa representação aqui, ó, indica 2 pontos e vaga. Aí eu preciso, então, deixa eu fechar minha seção
dos use cases, eu preciso então das minhas classes, eu preciso então da classe vaga, primeiro eu vou representar a classe empresa, ok? Então ele já traz aqui a indicação como linha de vida. Eu preciso então também, nós vimos da minha classe cargo, e eu preciso, enfim, da minha classe vaga. Então, foram essas as classes que nós vimos, tá certo? Que eu preciso, conforme eu tenho aqui a representação do meu diagrama de classes, são esses objetos que são referenciados no momento que eu faço a criação da vaga, tá certo? Então, a empresa e a cargo. Agora eu já posso ocultar o meu diagrama de classes e volto para o meu diagrama de sequência. Então, a primeira mensagem vai ser uma simples solicitação, tá certo? Então, eu vou representar aqui. Então, da origem para o destino. O que ele faz na ferramenta Case? Uma vez que eu vinculei a minha interface gráfica, a minha classe, tá certo? Que corresponde ali à criação do objeto, olha só, ele já ele lista todas as operações que estão representadas no diagrama de classes na classe vaga. Mas aqui ainda é uma indicação de uma mensagem que não invoca uma operação ainda. Então, porque é o início, então geralmente a gente coloca a indicação, vou colocar, solicita inclusão da vaga. E aí, o usual é você dar um retorno aqui, tá certo? Então, você clicando aqui na ferramenta, ele te traz aqui, e eu vou colocar aqui, exibe cadastro ou interface gráfica, tá? Cadastro de vagas. Então, seria correspondente o momento que eu fui lá no menu, acionei e ele exibiu. Agora, um outro momento, o que eu faço? Eu começo a informar os dados. Então, informa dados da vaga. Foi que eu comentei, eu não faço o quê? Eu não costumo indicar atributo por atributo, só se for um atributo que será o identificador. Nesse momento que ele informou dados da vaga, eu sei que entre esses atributos, eu vou ter que ir lá buscar o quê? As empresas que estão cadastradas. Então, olha só. Agora, ele já me listou aqui todas as operações da minha classe vaga. Eu tenho aqui, ó, obter empresa. Então, é uma operação que já está representada na minha classe vaga, só selecionei. Se ela não estivesse ainda, se porventura você não identificou a necessidade dessa operação, eu poderia criar ela aqui, tá ok? Mas como eu já, num primeiro momento, eu já identifiquei a necessidade, já foi listada lá no diagrama de classes. Se eu estou obtendo a empresa, qual que vai ser o retorno? Dados da empresa. Ok? Então, ó, perceba que aqui eu comecei um outro foco de ativação, porque aqui foi um primeiro passo, aqui é um outro passo, está certo? Ainda, o que ele faz? Agora, nesse mesmo foco de ativação, ele vai lá, tá certo? E vai selecionar os cargos. Então, ele vai obter cargo. Mesma coisa, o retorno. Você clicando aqui no cantinho, ele te traz. Serão os dados dos cargos. Dados do cargo, que já é o cargo que que eu já estou escolhendo. Tá? Você pode, então, arrastar aqui, mas esse é no mesmo foco. Deixa eu só ver. Não, ele não, tem que ser no mesmo retorno. Deixa eu excluir. Isso, no mesmo foco de ativação aqui, dados do cargo. Ok? Então, o que ele fez? Selecionei, escolhi a empresa, considerando que as empresas já estão cadastradas, escolhi o cargo, ok? Aí seria aquela validação, uma auto-operação, então é uma autodelegação, uma mensagem para ela mesma, que é validar o quê?
carga horária, deixa eu arrastar aqui, deixa eu só deslocar. Então, validar carga horária, operação acontecendo na própria interface. Uma outra autodelegação foi o quê? O validar carga horária. Só deslocar aqui para ele ir criando o foco numa sequência, né? Considerando aqui a sequência lógica. E aí, depois que ele fez essa validação, a indicação o quê? Do confirma dados. Então, também uma simples invocação, uma confirmação, confirma cadastro. Aí, o que ele tem que fazer a partir desse confirma cadastro? Tem que ir lá na classe vaga e criar a vaga. Então, o criar já está representada a operação na minha classe vaga. Simplesmente, eu faço o quê? Eu selecionei, o retorno eu considero o quê? Que a vaga foi criada, então, verdadeiro. Então, passos, né, bem simples. E um retorno aqui indicando que foi o quê? O objeto foi criado com sucesso. Então, geralmente colocamos exibe mensagem, exibe confirmação do cadastro da vaga. Tá? Então, só dando um retorno, uma mensagem final, se o sistema fará isso, né? Se você irá implementar essa mensagem, tá ok? Dessa confirmação. Então, um exemplo bem simples, mas para você ter uma noção dessa criação do diagrama de sequência, que em qualquer ferramenta case, seja o Visual Paradigma ou seja o Asta ou outra ferramenta que você está adotando, é muito simples, ok? Então, com isso nós fechamos a representação do diagrama de sequência, esse diagrama também muito importante na modelagem comportamental da UML. Muito obrigada e até uma próxima.